Fala galera, tudo bem? Thiago Taton aqui. Vou gravar hoje a parte 2 do vídeo que eu fiz uma resposta ao Nunca Vi um Cientista. Recentemente o canal do Nunca Vi um Cientista, que é um canal maravilhoso sobre ciência, fez um vídeo sobre será que psicologia seria uma ciência? E aí eu fiz a parte 1 desse vídeo, uma resposta um pouco em forma de react. Tá no feed do meu Instagram ali, se você não viu, e eu vou fazer a parte 2 agora dessa resposta. Então, se você não viu a parte 1, eu recomendo que você pare aqui, vá lá no meu feed lá do meu Instagram, encontre a parte 1 do vídeo, porque acho que não está fácil de localizar, mas você vai encontrar ali, né? Deve estar algumas postagens antes desse vídeo aqui. E veja lá primeiro antes de vir aqui, porque pode ser que não faça nenhum sentido se você começar por aqui, beleza? No vídeo em questão do Nunca Vi um Cientista, eles fazem uma série de ressalvas em relação ao possível caráter científico da psicologia, ligando esse caráter científico da psicologia à estrutura das ciências naturais. E aí, enfim, aproveitam no meio do caminho para criticar a formação em psicologia no Brasil, falando que é uma formação cheia de psicanálise, que no entendimento deles não é ciência. E então, naturalmente, na parte 1 do vídeo eu acabei, eu não sei se fazendo uma espécie de defesa da psicanálise, eu não sou psicanalista, tá? Mas, enfim, a ideia do vídeo foi refutar um pouco o que eles estavam colocando ali. Bom, vamos lá então, pessoal. Para a gente entender um pouquinho sobre ciência, a gente precisa compreender que a ciência vai nascer após uma série de revoluções na história, revoluções que vão começar lá no século XV e XVI, e que vão ficar mais agudas por volta do século XVII e XVIII, quando o método científico já está mais bem estabelecido. E essa discussão acerca do que é ciência, essa forma de tentar adquirir um conhecimento sobre o mundo, que não seja unicamente através da filosofia, da religião, talvez a gente possa colocar das artes, né? Que seria a ciência, essa nova forma de adquirir conhecimento que estava se apresentando, se moldando, encontrando um corpo ali, como eu falei, desde o século XV, mas que vai ficando mais agudo no século XVII e XVIII, filósofos ali do século XIX começam a tentar entender o que eram as ciências, né? Como categorizar as ciências. E um dos filósofos importantes a fazerem isso foi Wilhelm Dilthey, né? Pronúncia em alemão certamente não é assim, mas aqui no Brasil a gente geralmente fala Dilthey. Dilthey vai identificar que existiam o que ele chamava de Naturwissenschaften, que eram essas ciências da natureza, como a biologia, a física e a química, que buscavam modelos explicativos, explicação sobre o mundo, mas ao mesmo tempo formas organizadas de conhecimento sobre o ser humano, suas interações e a sociedade. O que ele vai chamar de Geisteswissenschaften, esse Natur versus Geist, que seria em alemão, acho que espírito, mas aí ele está querendo dizer da subjetividade, né? E que uma abordagem pautada na compreensão e não na explicação definiria essas ciências. Então precisaria usar métodos hermenêuticos ou interpretativos, né? Ou seja, os signos do mundo, lá como o Paul Ricoeur vai colocar depois, os símbolos que o mundo, os sinais do mundo, a gente precisaria ter uma meditação sobre esses signos, né? Há mais coisa a ser vista ali. E que isso vai levar a uma série de desenvolvimento de métodos específicos para a compreensão do ser humano, das interações e do social, que esses mesmos métodos não deveriam ser aplicados a essas Naturwissenschaften, a essas ciências como a biologia, a química e a física. Isso vai criar dentro de ciência correntes mais associadas, por exemplo, essas Naturwissenschaften ao positivismo lógico e essas Geisteswissenschaften a uma fenomenologia interpretativa, e a psicologia ela vai ficar meio que no meio dessas duas tensões. Então é muito importante notar que, inclusive, os primeiros psicólogos lá, o Wundt, que é citado no vídeo Nunca Vi um Cientista, e o William James também, vamos dizer, os dois grandes pioneiros ali, um na Alemanha e um nos Estados Unidos,
eles ficam exatamente nessa tensão. Tanto que o Wundt vai produzir os trabalhos dele em psicologia experimental, mas a psicologia dos povos também, quase que tentando responder. Eu falei no meu primeiro vídeo que o Christian Wolff também, uma outra figura importante da psicologia, não só ele como outros. O Gustav Theodor Fechner chegou a brincar com isso bastante também. Ele escreveu uns textos meio metafísicos, místicos, brincando com essa necessidade de matematização da psicologia, de responder ciências naturais, né? Então ele respondeu lá com uma matematização de uma fórmula matemática, transformando o estímulo em uma fórmula matemática. Aí os Naturwissenschaften, os cientistas naturais, falaram, bom, agora é ciência. E aí ele escrevia uns textos viajando, quase que para fazer uma gozação com essa galera aí que achava que só era ciência, só ia valer a pena se fosse igual a fórmula que ele desenvolveu lá, que se eu não me engano é igual a S igual a K log R, né? Ou seja, veja bem, psicologia sob fórmula matemática da chamada psicofisiologia, né? Que teve uma escola alemã que avançou muito em direção disso, que é a escola da Gestalt, né? Wundt não era da escola da Gestalt, mas a escola da Gestalt é um pouco depois. Lembrando que escola psicológica da Gestalt não tem nada a ver com o que se chama de Gestalt terapia, de Peirce, isso é outra coisa. A psicologia da Gestalt histórica é uma psicologia que casou muito com a ideia de psicofisiologia, dessa Naturwissenschaften, da psicologia enquanto ciências naturais, mas toda uma psicologia hermenêutica começa a ter possibilidade de se desenvolver também, que é o que vai acontecer na sociologia, né, com o trabalho de Durkheim, principalmente, e outros ali que vão lançar mão desses métodos, dessa meditação sobre os signos, desses métodos hermenêuticos, que não são os métodos das ciências naturais, que é o que as meninas lá do Não Vi um Cientista falaram, lá, que só é ciência se for método natural, mas a psicologia ela nasce dentro dessa tensão, ela permanece nessa tensão, e a psicanálise não deixa de ser um reflexo dessa tensão entre visões mais positivistas e visões mais interpretativistas, né? E poderia até dizer que a psicanálise acaba indo nessa direção da interpretação simbólica, né, dessas ideias metateóricas que obviamente desagradam os Naturwissenschaften aí, né? Vai desagradar, porque na verdade era como se na ideia desses filósofos houvessem métodos mais adequados para tipos de investigações adequadas de cada uma dessas duas ciências, né? E o que a gente vem percebendo é que a psicologia cada vez mais, desde a Revolução Cognitiva dos anos 50, vem fazendo um movimento de cada vez mais adequação às ciências naturais. Eu mesmo estava lendo um livro aqui muito bom do professor Stephen Hayes e do professor Hoffman, um livro que eu gosto muito, que é Psicoterapia Baseada em Processos, que é totalmente dentro dessa área comportamental, é uma área que eu amo, que eu adoro, eu trabalho com mindfulness, então não tem como eu não gostar, né? E você vai vendo uma diminuição da popularidade desses métodos mais interpretativos e fenomenológicos, no qual eu colocaria a psicanálise muito mais aí. E claro, a crítica do pessoal do Nunca Vi um Cientista é que mesmo teorias como a psicanálise indo numa direção contrária à Naturwissenschaften, existe espaço demais para essas teorias nas faculdades de psicologia, que a princípio a faculdade de psicologia enquanto ciência deveria ensinar de maneira equilibrada, pelo menos, essas duas vertentes. E eu falei no meu primeiro vídeo que eu acho que isso está acontecendo cada vez mais, à medida que os professores mais velhinhos estão se aposentando ou estão morrendo, né? Eu não sei quem brincava que revolução em ciência só acontece quando os velhos morrem. Alguns dos filósofos da ciência, comentem aí qual deles que foi, não sei se foi o Thomas Kuhn, o Lakatos ou o Feyerabend, de algum deles falava, a revolução mesmo na ciência só acontece quando os velhos morrem, né? Então, eu, por exemplo, quando eu fiz faculdade de psicologia, eu sou formado há muitos anos já, meus professores eram 90 e poucos % psicanalistas. Tinha um professor comportamental e quando eu estava me formando, chegou uma professora cognitivo-comportamental. Já estava saindo da faculdade. O resto era psicanálise. Essa via aí de, digamos, mais... E eu lamento se ainda tiver assim. De fato, lamento porque isso denota um desequilíbrio. Eu acho que nesse ponto, o pessoal do Nunca Vi um Cientista tentou denunciar isso um pouco. Só que, por outro lado, acabou denunciando, fazendo um fetiche, uma fetichização a essa ideia de que ciências naturais, o cérebro, neuroimagem, isso é que é bom, isso é que é maravilhoso. E
esse tipo de visão tende a fazer uma virada e depreciar estruturas tão importantes quanto, por exemplo, a pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa ela nem sempre responde a todos os critérios das ciências naturais, das Naturwissenschaften, mas elas são muito importantes para a compreensão de várias coisas em ciência. A própria psicologia social e outras áreas da psicologia que são muito importantes não vão responder exatamente, vão estar entre a tensão dessas Geisteswissenschaften e Naturwissenschaften. Elas vão estar nessa tensão e nem por isso são menos ciência do que as ciências que estão talvez 100%, 90%, acho que nada em psicologia está 100% alinhado assim, a ciências naturais, alguma coisa assim, mas eu me arriscaria a dizer, não diria que é 100%. E como se todo esse lado só das ciências naturais, que só isso é uma discussão, eu acho, muito... Ela é muito, não é prematura, não. Ela é muito... Eu acho ela desqualificada, né? Fazer essa pendência é igual, por exemplo, você querer estudar religião, analisar religião lendo Richard Dawkins somente, né? Mas vai falar, quem acredita em religião, acredita em Papai Noel. Pronto, acabou a discussão sobre religião. Puta, isso é atávico, né, mano? Isso é muito primário, isso não dá. Isso não é uma discussão séria, tipo adolescente estudando religião, tá ligado? Se você for estudar algo tão complexo como religião, você não vai ler só Richard Dawkins, né? Você vai ler várias coisas, inclusive Richard Dawkins. Ou então, a galera curte muito Carl Sagan, né? Eu tô vendo a molecada falando de Carl Sagan. Carl Sagan era o máximo. Eu não tenho dúvida de que Carl Sagan era o máximo. Mas falar em ciência apenas lendo Carl Sagan, ou assistindo Cosmos, ou sei lá, ficando fã de Big Bang Theory, meu, não dá também. Assim, infelizmente, para compreender ciência amplamente, precisa de mais. E é por isso que eu estou tentando também fazer esse vídeo para outras pessoas se encorajarem a falarem mais sobre ciência de uma maneira que seja simples. Talvez não seja simples o que eu estou falando aqui, mas é possível ir atrás desses conhecimentos, desses nomes que eu falei aqui, desses termos que eu coloquei aqui, tá? E não tem mistério, pô, tem internet hoje em dia, tem conhecimento de qualidade. Então, assim, eu continuo achando que o vídeo que eles fizeram é falho, aquele vídeo não responde por que se psicologia é ciência ou não, ele tá errando o vídeo, tá? Mas de fato, eu não vou entrar em psicanálise aqui de novo, de fato a psicanálise não responde a essas Naturwissenschaften, ele é uma ciência muito mais fenomenológica, interpretativa, mesmo com todos os esforços dos psicanalistas em querer sustentar isso, não há uma sustentação. Ela está nesse entrementes aí, entre essas duas vertentes aqui, que eu trouxe no exemplo de Dilthey, na minha opinião, pendendo muito mais para uma ciência de meditação sobre os signos aí. Quando eu estou falando em signo aqui, não é Áries, Gêmeos, Capricórnio, não, tá? Dê uma colocada em signos aí, vocês vão surpreender o que pode aparecer dentro da linguagem, o que significa signos dentro da linguagem. E dessa metateorização, a psicanálise está muito mais por esse lado. Então, assim, galera, se der eu faço uma parte 3 desse vídeo, foi só para continuar essa discussão, tá bom? Espero que esses 15 minutinhos aqui de vídeo possam ter ajudado a gente continuar esse debate. Valeu todo mundo que me mandou mensagem, que comentou, um monte de gente bombou no meu Instagram, no meu direct lá. Beijo, obrigado pela participação de vocês.